Tu acabou de falar agora, né, que é uma história milenar do povo judeu. E com certeza essa religião, essa crença passou por várias modificações, vários povos, principalmente devido às migrações que teve. Então eu queria saber se existem outras vertentes do judaísmo e quais seriam elas. Tá. Essa pergunta eu achei bastante interessante porque ela linka com a pergunta anterior do Jorge e ela faz exatamente essa questão da como que o nosso povo se organizou, principalmente vivendo, nosso povo, a nossa nação viveu 19 séculos fora do seu território depois da expulsão. Se vocês pararem para analisar o contexto histórico, de 1947, é exatamente quando acontece o retorno da nação de Israel como um povo no seu território, com a sua língua, com a sua cultura, vivendo na terra de Israel novamente. Então, nesse período em que os judeus eles foram esparramados em meio às nações, nós tivemos duas concentrações que foram as principais para a formação das duas vertentes que nós conhecemos da linha de expressão do judaísmo no mundo. Nós temos a linha que são chamados os sefaraditas, que foram aqueles que se ocuparam, que assentaram as suas moradias e criaram suas famílias na Península Ibérica, aquilo que nós conhecemos como Portugal e Espanha. E eles tiveram aquela questão de um dialeto, né, que é o ladino, que é uma variação do idioma hebraico, ou seja, letras, os caracteres do alfabeto hebraico, com ali a língua espanhola. Então, dá-se aí esse dialeto ladino. E a outra vertente que nós podemos dizer dos judeus que estão ali na meio de Europa Oriental, Ocidental, nós temos ali Polônia, Alemanha, essas cidades, esses países que hoje fazem parte ali, quase que divisa com essa questão do conflito que nós estamos vivenciando, são os judeus askenazitas. Eles são os judeus que eles criaram também esse dialeto e lá eles utilizam o Yiddish, que é um dialeto, é um idioma que utiliza também os caracteres hebraicos, só que ele tem uma similaridade com a língua alemã. Então, essas duas correntes, elas são as vertentes que o nosso povo interagiu, tanto cultural, agiu de forma filosófica, né, trocando informações com os intelectuais de cada uma dessas regiões, formando exatamente essas duas vertentes. Agora, para pegarmos e dividirmos o judaísmo como ele está nos dias de hoje, nós vamos resumir aí praticamente em 4 classes, né? Que são os judeus ortodoxos ou aquele ultra-ortodoxo. Geralmente, quando se tem a primeira imagem de um judeu ortodoxo, quando a gente vê um noticiário, vê uma revista, são aqueles judeus que só vestem preto e branco e aquele chapéu na cabeça e geralmente utilizam aquilo que nós chamamos de peote, que são essa área das têmporas onde o cabelo ali cresce, exatamente porque esse tem um mandamento escrito na Torá que eles cumprem. Essa é uma das características dos judeus ortodoxos, eles cumprem os 613 mandamentos daquele livro santo que nós chamamos de Torá, que para os cristãos conhecem como esse livro de Pentateuco. Eles usam a aplicação muito aproximada daquilo que foi dado ao seu tempo por Moisés ao povo hebreu. E essa é uma característica, porque eles têm um estilo de vida onde eles muito pouco se relacionam com o mundo secularizado. Eles têm as suas tradições, inclusive smartphone, acesso à internet, rede social. Essas coisas, elas são levadas de situações que fazem com que um indivíduo ele possa destrilhar do seu caminho. Então, para eles, isso aí é visto com maus olhos. O mundo secular, o mundo digital, o mundo onde há essa interação entre os povos, como a gente vê, existem muitas coisas que acabam influenciando de forma negativa e isso acaba, de uma certa forma, tirando eles daquele foco principal, que é a vida totalmente dedicada aos caminhos do Eterno. Então, nesse sentido, né, surgiu a outra corrente. Se tem uma corrente que é muito conservadora, surgiu a corrente chamada dos judeus liberais. Esses já fazem eles fazem como se fosse uma harmonização da religião aos nossos dias, atribuindo para si ou pegando para si alguns costumes, e isso aí
deixa como se fosse uma fé mais suave, uma fé mais aplicável aos nossos dias. E nesse meio termo, nós temos os judeus conservadores, ou a linha conservadora, que é a linha que faz exatamente aquilo que está ao mais extremo na parte ortodoxa e aquilo que está na parte mais extrema do meio liberal, e eles juntam no meio, ou seja, usa as características da religião que é mais arraigada com a guarda desses mandamentos, dos preceitos, das tradições, com aqueles que, de uma certa forma, secularizaram a fé. E aí entra nessa situação os da linha conservadora. E aí nós temos, né, e essa vai ser a outra pergunta que vai ter, exatamente porque o Messias, ele é o ponto-chave, né, chamado como o Cristo na fé cristã. Opa, nós vamos chegar lá. Aí a linha da qual nós estamos inseridos, que são os judeus nazarenos, ou aqueles que nós também somos chamados messiânicos. Um pouco, vai ter uma corrente que vai explicar que o messianismo ele nasce na América do Norte, a linha nazarena é aquela realmente dos seguidores, porque nós temos que entender que Jesus, no seu contexto, onde ele nasceu, onde ele desenvolveu a sua caminhada, ele estava em um público judaico sob dominação romana, mas os seus discípulos eram judeus. Então, eles foram, de uma certa forma, vivenciar a vida judaica que o seu mestre lhe ensinava os preceitos a partir da sua visão, ou seja, da visão de um judeu que nasceu de pai e de mãe judia, viveu dentro dos preceitos da lei judaica e transmitiu isso para os seus discípulos. Só que ele era contrário a quê? Ele era contrário àquele legalismo, que muito mais afastava as pessoas do caminho de Deus do que aproximava. Dos fariseus, então, né? Não só fariseus, saduceus, as outras linhas. No mundo antigo, o judaísmo ele também tinha segmentações. Ele tinha lá os essênios, ele tinha os saduceus, tinha os fariseus, tinha os zelotas. Os zelotas eram os revoltosos, os zelotas eram aqueles que queriam se livrar do jugo da dominação romana através da espada. Então, eles eram homens de guerra. Então, eles não queriam aceitar, porque para eles, a sua salvação, o seu Messias, viria através da espada. Então, eles não queriam se submeter. E do mesmo jeito que veio caminhando ao longo dos séculos, hoje nós entramos aí nessas 4 linhas ou 4 vertentes, onde tem essa forma mais arraigada da guarda dos preceitos e essa outra que meio que veio se diluindo com o tempo e fazendo com que o judaísmo ele fosse uma religião, assim como é que eu posso dizer, não posso dizer mais fácil, porque não seria a facilidade, mas mais aplicável aos nossos dias, assim eu poderia dizer, para poder explicar para vocês em poucas palavras acerca do que representa o judaísmo hoje dentro das suas vertentes. Perfeito. Rocha Vicente, eu tô achando muito bacana ouvi-lo, estamos aprendendo pra caramba.